Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para a divulgação de matérias dentro do conceito espírita. Estamos aqui trabalhando com o Livro dos Espíritos, hoje com a pergunta de número 148. Meus cumprimentos a todos, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. Aqui estamos com a pergunta de número 148, que vamos ler e comentar. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Estudar a espiritualidade, procurar saber sobre a vida espiritual, procurar saber sobre os mistérios que envolvem a nossa vida, que envolvem a mente humana, os nossos momentos de alegria, de sofrimento, de paz, de guerra, as nossas dificuldades de convivência. Estudar a espiritualidade seria perigoso? Seria perigoso conversar com os espíritos? Caso a gente chegasse, então, como chegou o espiritismo à conclusão da existência de espíritos, seria perigoso esse contato? Trabalhando isso, seria perigoso para a ciência trabalhar essa área do conhecimento? A pergunta, ela tem uma resposta muito extensa em O Livro dos Espíritos. E por ser uma pergunta muito extensa e autoexplicativa, e aqui a gente tem por objetivo divulgar a obra, divulgar o Espiritismo, divulgar o seu caráter filosófico, científico, o seu caráter de especulação diante da espiritualidade, nós vamos gravar para vocês então o trecho em que há a explicação dos espíritos e vocês vão poder ouvir, né, no caso, se tiver um tempinho aí, o que é que os espíritos dizem a respeito disso. Então a resposta: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, o amedronta mais do que o demonstram, e os espíritos fortes são, frequentemente, mais fanfarrões que corajosos. No mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão apressadamente. Então o homem, o cientista no caso, embora não acredite na vida, alguns deles, ou até a maioria, não acreditam na vida espiritual, se você mostrar algo com lógica, com respeito, com razão, eles vão entender, e a maioria vão se converter ao estudo espírita, lógico, talvez sem paixão, mas com um respeito maior. Então, estudar o espiritismo vai mostrar para essas pessoas que elas são capazes de driblar os seus preconceitos, as suas dificuldades. E assim elas vão entender melhor questões que muitas vezes deixam a desejar nas respostas que eles obtêm a respeito a muitos assuntos. Bom, vamos então à gravação que eu falei para vocês. Ao final eu converso mais um pouquinho a respeito. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos senão a ação da matéria, a que atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos que viram se apagar, frequentemente pela ruptura de um fio, e não viram nada mais que esse fio. Pesquisaram se restava alguma coisa e, como não encontraram mais que a matéria, que se tornara inerte, e não viram a alma escapar-se, não puderam apanhar. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e assim, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fora, porque então o bem e o mal não teriam finalidade. O homem teria razão em pensar só em si mesmo e em colocar, acima de tudo, a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais se quebrariam e as mais santas afeições
se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser gerais. Pode-se dizer que são muito circunscritas e não constituem mais que opiniões individuais, pois, em parte alguma, ainda se constituíram em doutrina. Uma sociedade apoiada sobre essas bases carregaria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo, para ele, não se acaba com a vida. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro quando chega o momento supremo. E são poucos os que não perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para não mais retornar tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem pavor, abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e se dizer: o que? Depois de mim, nada, nada mais que o vazio, tudo acabado para sempre. Ainda alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me sobreviveram, e bem cedo não restará nenhum traço de minha passagem sobre a terra. O bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem eu servi, e nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo roído pelos vermes. Esse quadro não tem alguma coisa de apavorante, de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão nos confirma. Mas esta existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor pelo positivo, senão para muitos a origem da dúvida. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas, de tudo isso, o que aprendemos? Que nos importa ter uma alma, se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós como o nada? Disse que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não tem propriedades definidas e para nós representa nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra finalidade que cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja entende como um símbolo, mas quais são esses sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou para prestar contas. É um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer, até certo ponto, atingi-lo com o dedo e com o olhar. Não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um entende a sua vontade. Que os poetas embelezam suas ficções ou semeiam imagens aleatórias que nos enganam. É a realidade que se apresenta, pois que são os próprios seres do outro mundo que vêm nos descrever sua situação, dizer-nos o que foram, que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida. E por esse meio, mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo os nossos méritos e os nossos deméritos. Há nisto algo antirreligioso,
Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião, uma vez que é assim, porque Deus o permite. E Ele o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. Bom, então o Espiritismo ele vem então para auxiliar as filosofias, as religiões, os temas espiritualistas que são estudados pelo mundo, pelos envolvidos, né, nessas áreas. Não veio para bater de frente com nenhum conhecimento, veio acrescentar. É esse, pessoal, nosso capítulo sobre esta pergunta de número 148 de O Livro dos Espíritos. Meu agradecimento a todos, que Jesus abençoe, ilumine cada um de vocês. Assim seja.